Olá, estamos de volta com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos, tá bom? Hoje é 25 de julho de 2025, o mês já está acabando, meu Deus do céu, e agosto vem por aí. Pois bem, o tempo passa. Vamos ao nosso assunto de hoje. O que será, hein? O que será? Hoje eu quero falar sobre o tarifaço de Trump contra o Brasil. Gente, eu estou há uns 10 dias tentando falar sobre o assunto, mas todo dia a coisa cresce, e aparece mais assunto, o negócio vai crescendo. E não tem jeito. Aí eu decidi que hoje eu ia falar independente de qualquer coisa. E eu sei que o assunto vai continuar crescendo, vai rendendo, vai render muito, 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 muito mesmo, tá bom? Mas vamos lá. Eu tentei aí fazer uma síntese de tudo, ou uma parte para a gente ter uma visão do que está acontecendo, tá bom? Vamos lá então. Tudo começa com a carta. O presidente norte-americano, Donald Trump, escreveu uma carta ao presidente brasileiro, Lula, dizendo que a partir de 1º de agosto, temos aí poucos dias, um pouco mais de uma semana, né? A partir de hoje, de que vai estabelecer tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros comprados nos Estados Unidos da América. E acredite se quiser, o Trump fez questão de dizer, logo no início da carta, que o que motivou, a questão que motivou ele foi o processo contra Bolsonaro por Alexandre de Moraes. O que motivou ele fazer esse tarifaço contra o Brasil foi o processo do STF, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, contra Bolsonaro. Não dá para acreditar, né, gente? Não dá para acreditar num negócio desse. Meu Deus do céu. Ou seja, a taxação de 50% dos produtos brasileiros não é de natureza comercial e nem econômica, mas política. E na prática, o que Trump está dizendo é o seguinte: ou vocês retiram o processo contra o Bolsonaro e nós então retiramos a taxação. Do contrário, a taxação continua. O Brasil, de acordo com Trump, ele quer que o Brasil fique de joelho por causa do Bolsonaro, gente. É exatamente isso. E o resto é propaganda enganosa. E daí? O que vai acontecer? Eu pergunto para você, você aceitaria alguém interferir na sua casa e dizer, você não está educando seus filhos bem, você não trata a sua mulher como deve, coisas do tipo, enfim, nada demais, mas você aceitaria que os outros dissessem para você o que você tem que fazer? Aceitaria ser chantageado? Olha, se você não mudar como você trata seus filhos, você vai ver, hein? É isso que o Trump está fazendo com o Brasil. Agora eu queria aqui fazer algumas observações sobre o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro. Nessa situação toda aí que está acontecendo, desse tarifaço, ele é uma figura central, ele está por detrás de tudo isso daí. E você veja como que a situação é grave, é grave. Desde fevereiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, falando aos ouvidos dos políticos americanos para que puna o ministro Alexandre de Moraes do STF. O que indiretamente significa, com esse tarifaço, vai punir todos nós brasileiros. Agora, você sabia que o deputado federal Eduardo Bolsonaro participou de reuniões com autoridades do governo Trump,
onde foi discutida a imposição de tarifas ao Brasil. Ou seja, ele, o Eduardo Bolsonaro, sabia do tarifaço sobre o Brasil antes de Trump enviar a carta ao presidente Lula. O que ele fez? Concordou. Veja que o deputado federal Eduardo Bolsonaro está disposto a destruir o Brasil para livrar o seu pai da condenação. Ele já chegou a dizer que se tudo der errado, estamos vingados. Se o Brasil se arregaçar, se destruir, se acontecer qualquer coisa horrorosa por causa dessas tarifas, eu estou vingado. E mais, e mais, e mais, e mais. O Eduardo Bolsonaro fez declarações em vídeo defendendo invasão militar pelos Estados Unidos ao Brasil. Ele falou até de um porta-aviões americano chegando aí no Lago Paranoá. E ainda disse, se Deus quiser, chegará em breve. Não tem como um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, né, gente? O Lago Paranoá não tem acesso ao mar, não tem ligação com o mar. Eu acho que ele deve ter usado isso como figura de linguagem ou tem alguma coisa errada aí. Mas você veja a audácia do deputado. Gente, pelo amor de Deus, tem alguma coisa na mente desse rapaz, desse deputado, que não está legal, que não está batendo bem. Não está. E vamos mais. Ele disse, numa entrevista à CNN do Brasil, na sexta-feira, agora dia 18 de julho, após uma pergunta sobre o aumento da popularidade do presidente Lula após o tarifaço de Trump contra o Brasil, o Eduardo Bolsonaro respondeu, eu não estou preocupado com a eleição, não. Não estou, não. Se o Brasil não resolver nos próximos meses, ou próxima semana, essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Você me ouviu? E ele disse mais. É 100% vitória ou derrota. E eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos, eu creio. E ele ainda diz assim, ó, tenho fé em Deus. Ele está fazendo tudo isso em nome de Deus. E diz mais, que sairemos vitoriosos. A gente recupera essa popularidade em 1 ou 2 dias. Gente, eu não sei o que você pensa, meu querido. Isso não é fake news, isso está acontecendo. Você está sabendo disso, pelo amor de Deus? E veja bem, agora, esse fim de semana aí, um grupo de senadores e representantes do agronegócio aqui do Brasil estão indo para os Estados Unidos para discutir as tarifas impostas por Trump. Mas acredite, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e um influencer, um tal de Paulo Figueiredo, neto do ditador ex-presidente João Batista Figueiredo, estariam atuando junto às autoridades americanas para atrapalhar esse encontro. Não vai dar certo, não é para mexer, é para a tarifa continuar sobre o Brasil. E o Trump, dependendo, vai aumentar, vai dobrar. Gente, eu nunca vi um negócio esse, isso nunca aconteceu, eu creio, na história brasileira, de alguém ficar contra o país. Os brasileiros, contra o povo do Brasil. O cara sendo brasileiro, de maneira declarada e pública desse jeito. Eu nunca vi. Ou seja, parece que o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, não está nem aí para as consequências que as tarifas podem causar para os brasileiros. Tudo tem a ver com o interesse pessoal dele, da família do Bolsonaro. O Brasil, o povo brasileiro, que se dane. Agora você veja bem, o tiro do tarifaço de Trump está saindo pela culatra. Tanto brasileiros, preste bem atenção, tanto brasileiro como americanos perdem com o tarifaço de Trump. Por exemplo, os americanos vão ter que pagar 50% a mais pelo suco de laranja, carne, café e outras coisas que eles importam aqui do Brasil. E nós, brasileiros, podemos sofrer com desemprego, juros altos, mais do que já está, né? Inflação e outras coisas. E agora veja essa.
Com esse tarifaço, o Lula, que estava na lona, despencando o índice de aprovação, voltou a crescer, voltou a crescer. E mais, as pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros estão contra o tarifaço de Trump e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Tá vendo? O tiro tá saindo pela culatra. Agora, um detalhezinho aqui, gente. Vocês sabiam que o Trump foi eleito com grande apoio de parte dos evangélicos americanos? Você sabia disso? É. E aí as pessoas ficam perguntando, né? De onde vem o anticristo? De onde vem? De onde vem? Agora veja só a reação dos líderes evangélicos no Brasil. Então, observa. O senador Magno Malta fez uma declaração aí sugerindo que o Alexandre de Moraes estaria sob influência demoníaca. Ele disse que o Alexandre de Moraes é só uma carcaça. E ali dentro tem uma entidade de alta patente em uma mente de psicopata. O Alexandre de Moraes estaria quase possesso, influenciado por demônios. E ele ameaçou, o Magno Malta ameaçou. A minha palavra ao tirano Alexandre de Moraes. Põe a mão em Jair Bolsonaro. Põe a mão nele. Põe a mão nele e tenta a sorte para você ver. Gente do céu, gente do céu, gente do céu. Ai, gente do céu, que Deus tenha misericórdia desses evangélicos, pelo amor de Deus, esse pessoal tá perdido, hein? O deputado Sóstenes Cavalcante, aliado de Bolsonaro e pau-mandado do Malafaia, assim que ele soube do tarifaço lá no Congresso, lá, ele imediatamente fez um requerimento enaltecendo Trump. Vocês precisam de ver como ele elogiou Donald Trump. E já o Malafaia disse o seguinte: se o STF e o Lula quiser dobrar a aposta, a próxima retaliação do Trump vai ser em pessoa física. Ou seja, o Trump vai pegar o Alexandre, os ministros do STF que apoiam o Alexandre, o procurador-geral da República, o Gonete, Paulo Gonete, e vai fazer um salseiro. Vai atingir os caras e suas famílias. Eu quero ver como é que vai ficar. Ai, você tem coragem de ouvir esses caras? Você vai na igreja desses caras? Você lê o livro desses? São tudo lobos vestidos em pele de cordeiro, enganando o povo no Brasil, essa cambada. Mas eu quero dizer algo da palavra de Deus para você depois disso. Gente, e como fica Romanos 13? Na Bíblia do Malafaia, do Magno Malta, do Sóstenes Cavalcante, dessa galera toda, eles não têm Romanos 13 ou eles arrancou a página e jogou no lixo? Hã? Isso! Dá uma olhadinha o que diz Romano 13, do verso 1 ao verso 5. O apóstolo Paulo diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem, todo. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades existem que foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que se opõe, resiste à ordenação de Deus. Magno Malta, Malafaia, Sóstenes Cavalcante. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo continua no verso 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Bolsonaro está colhendo o que ele fez de mal. E os outros também colhem o que fizeram de mal, ok? Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela. Verso 4, ele diz, porque visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se você fizer o mal teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada.
Espada da lei, você está entendendo? Pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam mal. Vocês estão ouvindo, gente? Eu chego lá, eu sei que tem gente pensando coisa, mas eu chego lá. Paulo continua no verso 5 dizendo: é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Mas aí tem gente dizendo: o Alexandre de Moraes está julgando errado, tomando decisões erradas, não está fazendo justiça. Essa carta que Paulo está escrevendo é para quem? Você sabe ler? Está escrevendo para a igreja que estava em Roma. E sabe de quando? No fim do século I, no tempo dos imperadores. Você acha como que era a justiça nesse tempo? E Paulo está dizendo isso aqui para os irmãos que estão neste contexto. Então, meu amigo, o Xandão, pode ter certeza, é bem melhor do que essa galera do final do século I em Roma. Pode ter certeza disso. Aí vem outro papo. Mas em Atos 5:29, Pedro diz que antes importa obedecer a Deus que obedecer aos homens. Eu já vi isso esses dias. Só que, meu querido, o contexto lá é claro. Pedro estava pregando o evangelho, ok? Por isso ele resistiu às autoridades. Agora, nós devemos resistir às autoridades quando ela persegue a igreja por causa da pregação do evangelho. Essa galera aí, esses pastores lobo, não tem nada que ver com esse negócio de pregar o evangelho. Eles estão envolvidos com ideologia política. E dá-lhe Alexandre de Moraes, dá-lhe STF, dá-lhe a lei, a Constituição. E aguente aí, tá bom? Então, meu querido, saiba disso. Nós devemos resistir às autoridades quando ela persegue a igreja por causa da pregação do evangelho, não porque a gente está envolvido com ideologia política como está acontecendo, tá bom? O que eu tenho a dizer? E eu pergunto para você, o que você acha disso tudo que está acontecendo no Brasil? O tarifaço do Trump, o comportamento do Eduardo Bolsonaro, dos líderes evangélicos e tudo mais. Você tem lido, tem visto? Qual a sua opinião? Pelo amor de Deus, isso tem a ver conosco, brasileiros, com todos nós. A gente pode sofrer consequências seríssimas por causa disso daí. O que o seu pastor tem dito? Ou ele não tem dito nada? Ou ele tem arrumado, quem sabe, uma base bíblica para apoiar o tarifaço do Trump. Uma outra coisinha aqui, que eu já estou terminando. Bolsonaro, ex-presidente, está cercado de evangélicos, você sabia? A mulher dele, um filho dele, o Flávio, né? A mulher dele, a Michele, e tem um conselheiro todo particular, especial, durante todo o tempo de governo, e agora também o Malafaia. E muitos outros pastores que vivem orando e conversando com ele e tudo mais. Então o Bolsonaro não precisava a gente passar pelo que ele está passando hoje. Você está me entendendo? Porque os tais evangélicos que devem ter em Bíblia, devem ler a Bíblia, deveriam ter avisado o Bolsonaro, quando então presidente, que as suas atitudes políticas eram erradas e iriam prejudicá-lo. Mas o que eles fizeram? Concordaram, apoiaram, envolveram-se. E como você está vendo agora, neste momento, continua envolvido e atacando o STF, defendendo Eduardo Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro e tudo mais, quando a gente sabe que está tudo errado. E o que tem? Qual foi a consequência? Temos aí um grupo grande de evangélicos condenado e preso, e eles estão tentando anistia, não vão conseguir. E o Bolsonaro também está sendo julgado e podendo ir preso, a chance é grande, e pegar aí 30, 40 anos de prisão. Você está me entendendo? Mas esses líderes evangélicos, dizem que é perseguição. Acontece que isso é histórico, meu querido, se você não sabia. Os líderes evangélicos nunca assumiram a responsabilidade pelos seus pecados, pelos seus erros.
Toda vez que você vê um pastor evangélico aí, desses grandões aí, envolvido em alguma coisa, eles vão dizer que é o diabo, que é perseguição, que é Satanás, um monte de coisa. E estão dizendo também que é injustiça. Mas quem diz o que é justiça ou não é a justiça que a gente tem aqui na Terra. É o STF, é os tribunais de justiça do país, é os juízes que estão aí, meu querido. Mas eles não querem obedecer porque é o Alexandre de Moraes. Eles invocaram com o Alexandre de Moraes. Para eles o Xandão, como o Magno Malta diz, tem demônio, está influenciado por demônio. Tudo mentira, tudo para enganar vocês. Saiba de uma coisa. Você acha mesmo que se eles conseguirem, como esses evangélicos, os líderes evangélicos estão pretendendo, diz que vão ficar de agosto em diante, quando voltar do recesso, conseguir impeachment o Xandão, Alexandre de Moraes, o processo vai terminar, vai parar, vai ficar tudo bem, maravilhoso? Não vai, saiba disso, não vai. O outro ministro que assumir o caso vai dar continuidade do mesmo jeito, meu querido. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, ele tem apoio do STF. O que você está querendo, pelo amor de Deus? Para! Os parlamentares evangélicos, bolsonaristas, ficam aí tumultuando o país e fazendo ameaças de impeachment do Alexandre de Moraes e pedindo anistia geral. Isso não vai acontecer e eles sabem disso. Tudo é cortina de fumaça para enganar você. Para enganar você, meu querido. E dizer que está fazendo algo. São um bando de mentirosos, de hipócritas. Você está me entendendo? Esse comportamento deles é o mesmo comportamento que eles têm nas igrejas evangélicas, nos bastidores do mundo político da igreja evangélica. Quem conhece os bastidores do mundo evangélico sabe disso. São do mesmo espírito dos líderes religiosos dos dias de Jesus, essa galera. Mesma coisa. Tá bom? Veja bem. Pense bem, tá? Procure ler, se informar direitinho sobre as coisas para você não ficar aí na mão dessa galera, acreditando no que eles falam. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Eu não sei, acho que ninguém sabe o que vai acontecer. Se o Trump vai recuar ou não, se as coisas vão piorar ou não, tudo pode acontecer. A situação é perigosa e é grave. O que eu sei é que é tempo de oração pelas autoridades políticas. Faça isso. Só Deus pode nos livrar das loucuras desses políticos, seja eles brasileiros ou americanos, evangélicos ou não. Eu estou aqui torcendo para que tudo termine bem e que Deus tenha misericórdia de nós brasileiros e americanos. O Trump tá louco, tá doido. Não tem nada de Deus ali na cabecinha dele, não. E a gente precisa ter cuidado porque a gente não sabe o que vem por aí. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu volto assim que puder.